Pessoal, bom dia para todo mundo. Primeiro, queria agradecer aqui no nome do Silvio o convite. Né? A segunda reunião que eu estou presente aqui da Vetrans, né? Eu falei para o Silvio também, falei, assim que toda vez que vocês tiverem reunião, quiserem chamar a gente, né? Eu acho importante eu, como diretor e gestor dos contratos, né? Tanto eu quanto o Leonardo, não vou estar aqui hoje, mas que nós estejamos aqui porque acho que é importante vocês escutarem o feedback do cliente, né, que somos nós, né, que estamos contratando o serviço de vocês. Então, eu queria agradecer, para mim é um prazer. Não sei se teve algum outro diretor rodoviário, eu estava em alguma reunião de vocês, então fico muito feliz de ser o primeiro a participar aqui e podem me chamar, assim que for possível, pode ter certeza que eu vou vir. Né? Dizer também que a porta, bem todo mundo sabe, vários de vocês aqui eu conheço já pessoalmente, a porta da diretoria, tanto da DIR quanto da Coordenação Geral de Operações, está sempre aberta para a gente discutir, para a gente tentar aumentar a discussão do tema, aprimorar nossos contratos, aprimorar nossas formas de contratação, melhorar nosso planejamento e fazer com que o setor seja saudável. Né? Acho que é importante isso, e é um mercado muito importante para o Brasil e para a segurança viária do país. Eu falo lá na diretoria, nós temos 3 coordenações que a gente brinca por tema, né? Que é a Coordenação Geral de Construção, a Coordenação Geral de Manutenção e a Coordenação Geral de Operações. Isso é uma divisão temática que veio do DNR, mas eu sempre brinco que a rodovia não quer saber qual é a coordenação. Tudo é integrado, então a operação, a manutenção e a construção, elas convivem de forma harmônica. Então, eu sempre olho isso, né, eu sempre olho o ciclo de vida do empreendimento, não olho o tema, em que área eu estou atuando. Mas eu queria primeiro dar essas primeiras palavras iniciais. Acho que o Silvio adiantou a pergunta que eu ia fazer para o Thiago, né, que era justamente o trabalho que ele foi feito foi para o município. Né? Mas, assim, para a gente é a rodovia. A gente não olha muito a mancha. Não sei como é que o estudo foi realmente feito, Thiago, mas para a gente é importante se o observatório conseguisse encaminhar esses dados, que eu brinco por SNV, né? Então, por Rodovia Federal, que é a unidade que nós trabalhamos. Né? Então, é o quilômetro também, mas muito por segmento, né, do Sistema Nacional de Aviação, que é o SNV. Isso é importante para a gente poder saber, naquele SNV, qual seria o esforço de radares. E aí isso pode balizar muito até a revisão do nosso acordo judicial que a gente tem sobre a quantidade mínima de radares que a gente tem que ter nas rodovias federais, que hoje a gente tem uma normativa que estabelece critérios de como colocar esses radares, mas a gente não tem uma metodologia definida da quantidade de radares, que eu acho que é muito trabalho para o Observatório Federal elaborar, e é importante que a gente tenha isso até para balizar uma própria revisão do acordo judicial, né? E, assim, é chato a gente ficar trabalhando através de acordo. Então, a gente só tem isso dentro do PNCV, não tem nenhum outro contrato que eu tenha um acordo judicial regrando a manutenção ou a construção. Então, é importante que a gente tenha um estudo consolidado em que o departamento se posicione falando, olha, a quantidade que a gente tem que ter radares é essa, mínima, e isso tenha um estudo que balize por segmento de rodovia federal que eu tenho que colocar a quantidade de radares. Então, a pergunta depois eu queria conversar para a gente poder ver, eu queria ver com calma o trabalho que se desenvolveu. Segundo ponto, eu vou fazer, eu brinco, como diz, tem as cartinhas ali, eu estou me sentindo Papai Noel aqui, levando as cartinhas para o Brasil. Né? Não é bem o Polo Norte, mas eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou falar alguns temas, tá? E aí, se uma das perguntas que vocês fizeram não estiver nesse tema, quem fez a pergunta eu quero que levante a mão. Vou falar só os temas, tá? Então, primeiro, né, temos aqui as perguntas. Primeiro, empenho e recurso orçamentário. Né, primeiro ponto. Segundo ponto, quando é que a gente vai publicar os próximos editais? Os editais que a gente chama de 3 e 4 do BR Legal. Terceiro ponto, que são os temas que a gente fala, técnica e preço, pré-cadastro e inversão de fase. Quarto ponto, a gente colocar a parte do projeto, o detalhamento dos projetos dentro dos contratos do BR Legal, não mais com os contratos de supervisão, para que o detalhamento seja feito pelas próprias empresas. Com relação ao PNCV, por que o DENIT fez o agravo? Qual a motivação de a gente ter feito o agravo agora na ação junto com a Justiça? O quarto ponto, problemas que vocês devem ter com as nossas fiscalizações e supervisões nas nossas superintendências. E aí eu vou listar atraso nas aprovações dos projetos,
e atrasos ou não emissão das ordens de serviço na execução dos contratos do BR Legal. E, por fim, com relação ao PPM e o PIAF, né, quando é que a gente vai realmente começar a utilizar o HS-WIN como sistema de pesagem, né? E a gente vira essa chave da pesagem que a gente chama dinâmica, né? Então, quem perguntou alguma coisa que não está dentro do que eu falei, levanta a mão. Dá um bingo, né? Então, eu acho que eu acertei todas, né? As nossas dores são as suas. Pois é, então, pelo menos a gente está alinhado, né? Mas, então, assim, então, o cliente sabe qual é a dor de vocês. Então, acho que eu fico feliz porque a gente está alinhado nos problemas. Então, eu sei do que vocês estão passando. Então, eu vou falar aqui por tema, acho que é mais fácil para a gente colocar aqui, tá? Subempenho e recurso orçamentário. O primeiro tema, acho que é o principal, acho que dá mais anseio para vocês. E para mim também. Então, só falando um pouco no histórico, rapidamente, aqui de 2023 para cá. Em 2023 a gente teve, naquela transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, nós tivemos a PEC da transição, onde injetou dentro do DENIT 18 bilhões de reais a mais do que a gente tinha no orçamento. Em 2023 a gente tinha uma disponibilidade orçamentária na casa de 22 a 23 bilhões de reais, que a gente já tinha um orçamento aprovado para o ano de 2023 que era de 5 bilhões apenas. E aí, com a injeção que nós tivemos da PEC da transição, nosso orçamento foi para 22, 23. Desses últimos 12 anos de governo, foi o ano mais tranquilo que a gente teve, foi o ano de 2023. E nós viemos tendo algumas reduções, né, na disponibilidade orçamentária, chegando em 2025, onde o nosso orçamento total foi na casa de... Aí, gente, eu vou falar do rodoviário, o DENIT é um pouco maior. O rodoviário representa quase 90% do nosso recurso, mas o recurso que a gente tinha disponível esse ano, junto com a suplementação que nós tivemos agora, foi na casa de 13,5 bilhões de reais dentro do rodoviário, eu falando das 3 áreas de atuação da diretoria. A gente disponibilizou para o BR Legal esse ano, pelas contas que eu fechei com o Leonardo, na casa de 380 a 400 milhões de reais. É muito pouco, eu sei disso. Eu com o Leonardo, a gente tinha feito 3 cenários no começo do ano. Eu falei, Leonardo, faz um cenário crítico, um cenário ruim, mas passável, e um cenário que a gente trabalharia, vamos dizer assim, normalmente, não folgado, né? Os cenários que o Leonardo tinha colocado como segundo para mim foi um de 350, que seria o crítico, um de 650, que seria o mais ou menos, e o que a gente teria, que seria o trabalho razoável, que era na casa de 1 bilhão por ano, que era o que eu estava tendo como meta da gente conseguir injetar 1 bilhão de reais dentro do programa, coisa que a gente não conseguiu performar como eu queria. Então, mas a expectativa, a gente recebeu uma suplementação orçamentária de 1 bilhão agora, parte desses recursos foram do programa, então a gente deve fechar um ano do BR Legal na casa de 500 e poucos milhões de investimento. Eu estou falando de empenho, tá, pessoal? Não execução financeira. Então, empenho a gente deve colocar agora. Só com relação a financeiro, eu queria deixar vocês tranquilos, a gente recebeu financeiro suficiente para poder pagar tudo que a gente tem de orçamento. Então, tudo que a gente tem de empenho, a gente vai pagar ainda no exercício. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todas as medições que entrarem até o final desse mês vão ser pagas dentro do ano de 2025. Tá? Então, outro recado que eu queria trazer para vocês. Para o ano que vem, tá? Então, para o ano que vem a gente tem uma LOA, aí eu vou falar da LOA da manutenção, né? O nosso orçamento diminuiu um pouco, mas a LOA da manutenção se manteve mais ou menos a mesma. A proposta de LOA para 2026 é de 8 bilhões de reais. Esses 8 bilhões de reais eu quero colocar 1 bilhão dentro do programa ano que vem. Então, esse é o ponto que eu acho mais importante de eu falar para vocês aqui hoje. É uma expectativa que a gente consiga colocar 1 bilhão. Lógico que a gente vai depender muito do que vai ser a votação da lei orçamentária, que eu brinco que isso não tem uma lógica. Então, a lei orçamentária, quando vai para a votação do legislativo, e a gente, quando sai o resultado da lei, a gente vê cortes no orçamento, a gente vê ações aparecendo, suplementações onde a gente não pediu e a gente realmente não entende, e não tem lógica nenhuma nisso. Então, isso é uma decisão, vamos dizer assim, monocrática do legislativo,
e basta a gente acatar aquilo e trabalhar com o orçamento que a gente tem. Então, eu estou falando que está de planejamento, por isso que é PLOA, né? Então, o nosso planejamento para o ano que vem é a gente aplicar R$1 bilhão dentro do programa. Tá? Com relação aos editais 3 e 4, então, a minha expectativa do Léo, eu segurei de propósito realmente agora no final de ano os 2 editais, então a gente está hoje cerca de 70% da malha contratada, né, mais ou menos isso. Então os editais 3 e 4 eles são mais os 30 e poucos por cento aí que está faltando para a gente contratar o resto da malha com o programa do BR Legal. Eu quero fazer isso no começo do ano que vem, porque aí dá tempo da gente passar esse ano. Eu fiquei muito preocupado a gente começar a desembolsar e colocar contrato na praça, sendo que a gente não tinha disponibilidade orçamentária. Então, eu vou esperar ter uma sinalização do governo mesmo, do orçamento, mas, deixando vocês aí bem a par, no primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos botar os editais 3 e 4 na praça e a gente contrata 100% do que a gente chama de BR Legal VUS. Tá? Então, essa é a perspectiva para 2026. Terceiro tema, que eu acho que é polêmico, muito polêmico, eu acho que vocês estão muito ansiosos, eu também, técnica de preço, pré-cadastro e inversão de fase. Tá? Estava conversando com o Leonardo agora de manhã, inclusive, antes de descer aqui para a reunião. Essas são as 3, vamos colocar assim, linhas que a gente está trabalhando para poder dar uma organizada no setor. Aí eu falo que isso é uma decisão monocrática, é uma decisão da administração pública, mas é uma decisão para que a gente consiga organizar o setor. Por que isso? Porque a minha preocupação foi pelo que aconteceu nos editais 1 e 2. Eu não esperava que a gente tivesse essa quantidade de desconto e essa quantidade de desistências que nós tivemos dentro do edital 1 e 2. Para mim foi inédito. Nenhum programa, quando a gente trabalha com programa, eu estou falando do BR Legal, o CREMA, o ProArt, o PNCV. Então, assim, a quantidade de desconto que a gente teve, e aí pelo fato da gente ter colocado uma inovação dentro dos editais, que foi a utilização do índice financeiro, que aí a gente travou um pouco no patrimônio que a empresa tem, a gente viu uma desistência muito grande das primeiras colocadas, e chamando a terceira, a quarta, a gente chegou a chamar a sétima. Teve contrato que a gente chamou a sétima. Então, assim, isso não é normal, né? E o que acontece, que vocês devem ter visto, é que os contratos ficaram ruins. Porque essas empresas entraram mergulhando, baixaram o valor, vocês, do mercado normal, isso, né? Eu falo que é o efeito tigrinho, né? Então o cara está dando ali, o cara vai apertando o botão até chegar. Né? E acaba que os contratos ficaram muito ruins. Nós tivemos descontos de quase 30% em alguns lotes. Né? Então, para que a gente evite isso que a gente chama de aventureiro, né? Ou empresas que têm condições de pegar 1 ou 2 lotes, mas entrarem em 8, 9, sabendo o que é que ia ganhar ou o que não ia, mas acabou deixando a maior parte dos contratos ruins, a ideia é que a gente tenha essas 3 soluções. Hoje trabalha para técnica e preço, pré-cadastro e inversão de fase. Com calma. Técnica e preço, eu estava conversando com o Leonardo, eu tive algumas discussões com eles e com a nossa área jurídica dentro da diretoria e da coordenação. Eu acho complicado devido aos acordos que a gente teve do Tribunal de Contas relativos ao programa BR Legal. Eu discordo, tá, pessoal? Para mim, eu ainda vou brigar por isso. Eu falei com o Leonardo está meio reticente, mas eu ainda vou conversar com o TCU. Eu entendo que o programa ele cabe dentro da técnica de preço, tá? O meu entendimento é esse, tá? Para falar com vocês. Mas eu sei como a gente tem uma pressa em colocar o programa para funcionar e contratar esses outros 30%. Então, a ideia que a gente tem agora é trabalhar ou com pré-cadastro ou inversão de fase, tá? Nesse momento agora, porque aí eu consigo restringir um pouco isso que eu acabei de falar. Como? Qual é a diferença do pré-cadastro da inversão de fase? Vou falar da inversão de fase primeiro. E eu vou falar o que é a inversão de fase para a gente, por que a gente não fez até agora e quais são os riscos dessa adoção dessa solução, tá? A inversão de fase, basicamente, a gente faz primeiro a habilitação da documentação, né? E depois a gente abre o preço. Aí a pergunta é, Fábio, por que a gente não começou a adotar isso? Porque o sistema de compras do governo federal, que é o Comprasnet, ele não está adaptado para poder fazer esse tipo de operação. Não é no DENIT. Isso é em qualquer órgão federal. Então, o sistema não está preparado para a gente fazer isso. O que é que a gente está fazendo? Dia 15 agora, segunda-feira, eu vou ter uma reunião com o Pojo, secretário executivo do MGI. Ele é o segundo, depois da ministra Esther,
ele que faz a gestão do programa, do sistema, do Comprasnet, e eu vou ter uma reunião, eu e o Leonardo, diretamente com ele, para saber quando é que a gente consegue ter isso dentro, já funcionando. Na hora que nós tivermos isso, eu vou virar a chave, e a gente primeiro vai fazer a habilitação, para depois fazer a abertura. Qual é o problema disso? Que também eu já fiz a consulta com meus advogados aqui por conta disso. Nesse modelo, a parte recursal, ela é depois. Então a gente analisa primeiro toda a documentação, habilita todo mundo, ou inabilita todo mundo, e abre preço. E na hora que abrir o preço, a gente vai para o menor desconto. Então, e aí acontece, lá na frente, se tiver algum tipo de impugnação ou recurso em relação à habilitação de alguém, e acaba que realmente a gente entender que aquela impugnação ou desclassificação daquela empresa foi feita de uma forma equivocada, a gente perde o edital. Esse é o risco. Então, na inversão de fase, certo? Então, é um risco que eu estou querendo tomar, né, do que a gente ter contrato ruim. Tá? Então, essa é uma solução. Dia 15 a gente vai ter uma conversa com o Pujo, que é o secretário executivo, quando o Comprasnet conseguir, porque isso é mais fácil da gente fazer, é só virar uma chave do sistema, então essa é a solução mais rápida. Segunda solução, para mim, que é o intermediário, mas também que eu sou muito a favor, e para mim ela conversa muito com o que é a técnica de preço, que é o famoso pré-cadastro. Qual é a ideia do pré-cadastro? Todos vocês, a gente vai abrir o cadastro do DENIT, todos vocês vão entrar com o cadastro dentro lá do departamento, e a gente vai ter uma classificação por faixas. Essas faixas vão falar sobre atestação, capacidade financeira, equipe, porte da empresa. Então, basicamente, eu vou ter faixas, por exemplo, de contratação do BR Legal, faixa A, faixa B, faixa C, faixa D, onde contratos de uma certa magnitude são da faixa A e aí a gente vai reduzindo. E aquela empresa, na hora que a gente abrir o certame, a gente vai falar, esse edital aqui é faixa A, esse edital aqui é faixa B, esse edital aqui é faixa C. Então, só empresas que estão naquele nível de cadastro é que podem participar do certame. Então, isso é o que a gente chama de pré-cadastro. Isso, para mim, funciona tranquilamente com o que a gente chama de técnica e preço. Para mim, as duas coisas têm que funcionar juntas. É o meu modelo de contratação que eu quero para o programa. Que a gente faça por faixa, né? Então, a gente utilizar o pré-cadastro com técnica e preço. Se a gente conseguisse fazer isso, a inversão de fase, para mim, não ia afetar muita coisa. A gente poderia nem usar a inversão de fase. Porque com o pré-cadastro e com a técnica de preço, a gente afasta qualquer aventureiro que esteja querendo participar do certame. E essa questão da técnica de preço, que é o último ponto que eu estou comentando aqui, realmente aí eu vou ter que ter uma conversa mais aprofundada com o TCU para ver se eu consigo reverter essa ideia de que o BR Legal não pode ser utilizado técnica. Tá? Então esse é o terceiro ponto que eu queria colocar com vocês. O quarto ponto aqui é colocar os projetos, né, os detalhamentos dentro dos contratos do BR Legal. Eu já conversei isso com vocês algumas vezes, é um anseio de vocês. Eu e o Leonardo, a gente quer colocar isso no edital 3 e 4. Então, a gente tem um PLQ, né, então a gente vai ter os PLQs, que é o que faz a contratação atualmente, mas a gente quer colocar um item dentro do contrato que é de detalhamento do projeto, e a gente tira o papel da supervisora de dentro do contrato. Né? Então, estava falando com o Rodrigo, a gente teve situações aí, você deve ter passado por isso, o projeto demorar 19 meses para ser aprovado, às vezes até mais. Né? Então, isso é um absurdo. Aí eu falo, reconhecendo o erro aqui da administração, porque os contratos de supervisão também são gestão nossa, né? Então a gente realmente deveria ter feito uma gestão melhor para que esse tipo de coisa não acontecesse. Não existe a gente ter um projeto, seja de qual for, né? Ainda mais de sinalização, demorar 19 meses para ser aprovado, tá, pessoal? Bem, então, isso já avisando para vocês que a gente vai fazer isso dentro dos editais 3 e 4. Segunda coisa com relação ao PNCV, tá? Por que o DENIT gravou, tá, pessoal? A gente teve uma conversa aqui e eu queria agradecer o Silvio, todo o pessoal da Betrans também, o apoio que vocês deram no que eu chamo fatídico 1º de agosto, que foi quando a gente teve que parar os radares. Então, foi todo um desgaste para o departamento, coisa que eu e o Leonardo não queríamos que tivesse acontecido. Os primeiros documentos, só para vocês terem uma ideia, o primeiro documento que eu mandei para o Ministério, avisando que os recursos do PNCV eram insuficientes para o ano de 2025, foi exatamente o dia 10 de outubro de 24. 10 de outubro de 24. Eu fiz questão de pegar o dia que eu assinei o ofício
eu fiz um documento para o Ministério de Transportes, avisando que em julho o programa parava. Então, eu avisei isso 8 meses antes de acontecer, no momento em que poderia ser feito emendas na proposta de lei orçamentária. E mesmo assim, e depois desse documento eu tive 4 reiterações oficiais, um relato na colegiada, né, e várias reuniões que a gente teve. Eu tive reunião diretamente com a Casa Civil, com o Ministério do Transporte, foram inúmeras, com a Secretaria de Orçamento e Finanças e com o Ministério do Planejamento. E tentei apelar de todas as formas que vocês possam imaginar. Tanto da segurança do usuário, que é a questão de salvar a vida, até por uma questão de receita. O programa, para quem não sabe, a gente arrecada 1 a 1 bilhão e 200 por ano. E o programa me custa 150 a 200 milhões de reais. Então, é um programa que dá 1 bilhão de reais de lucro. Não vamos chamar isso de lucro, mas é o resultado que dá o programa. Então, eu cheguei a conversar com a Secretaria de Orçamento e Finanças, que eu falei, se a gente não investir 50 milhões, eu vou deixar de arrecadar 600 milhões. E nenhuma matemática essa conta fecha. Nenhuma matemática essa conta fecha. Então eu tentei apelar, porque eu fui conversando primeiramente sobre a questão da segurança do usuário, de como o radar salva vidas, tudo isso, e eu vi que não estava conseguindo ser escutado, eu tive que apelar para a parte orçamentária. E mesmo assim aconteceu o que aconteceu, mas, enfim, nós tivemos uma decisão da juíza, né, e estamos utilizando agora a rubrica da pesagem para poder pagar o radar. E eu estava conversando com o Silvio aqui também, nós tivemos agora a notícia, ontem eu tive essa notícia, que sobrou 47 milhões do Ministério, eles vão fornecer para a gente, para que a gente consiga empenhar na 2036 e coloque nos radares. Então, quer dizer, tinha recurso, né? Não tinha recurso. Então, mas sobre o PNCV, a questão do agravo é por conta de uma questão de proteger a minha gestão e a gestão do Leonardo. Tá? Por quê? A gente teve uma decisão da juíza, e essa decisão da juíza, ela interfere na gestão orçamentária da casa. E realmente isso é um ponto que fragiliza muito, porque daqui a pouco o judiciário pode começar a tomar decisões de falar, olha, pega esse recurso da manutenção e coloca na construção, pega esse recurso da construção e coloca na manutenção, ou na sinalização. E isso é uma mudança, é uma infração à lei orçamentária. A lei orçamentária, a gente tem um descritivo que é bem fechado, isso é votado pelo Congresso, onde ele diz aonde eu posso aplicar aquele recurso. Então, qualquer ação que eu faça de usar esse orçamento para aplicar em qualquer outro contrato que não esteja naquele descritivo, é uma infração grave à LOA. E a gente está fazendo isso com o programa devido a uma decisão judicial. Então, isso fragiliza a gente. Então, até para a gente não ser questionado depois, eu tive que agravar, não no mérito, mas agravar no sentido de que o judiciário está interferindo na gestão orçamentária do departamento. Então, senão eu e o Leonardo seríamos questionados sobre isso. Tá? Então, deixar claro aqui também por que a gente agravou o PNCV. O outro ponto que eu coloquei aqui são os problemas com fiscalização e supervisão dos contratos. Tá? A gente tem esse problema realmente. Eu estou atuando no que eu consigo ver, eu preciso que vocês relatem isso para a gente. O país é muito grande, nós somos 26 unidades na federação, eu como diretor, Leonardo como coordenador geral, mas são inúmeras unidades de fiscalização. Nós temos 125 unidades de locais espalhadas pelo país, para mais de 200 fiscais de contrato, dos contratos de vocês. Então, esses problemas, que não é todo o problema, mas esses problemas, como o Nicolau comentou, do atraso desse, você tem que comunicar para que a gente tome ação o mais rápido possível. E a gente está tentando ali no que a gente consegue ver, treinamento, a gente faz todo ano seminários do BR Legal para treinar, explicar para os fiscais. Tem um trabalho muito grande junto com os supervisores, já tive essa conversa com a Anetrans, desse problema que a gente está tendo na supervisão do BR Legal, estamos tentando contornar, mas realmente isso vai ser um trabalho que vocês têm que trazer para que a gente possa atuar pontualmente aí nesses contratos. Tá? E com relação à questão do PPM e do PIAF, a gente teve a homologação agora dos contratos do PPM, já começamos a assinar e dar ordem de serviço para alguns contratos. A gente está dependendo ainda de uma, vamos dizer assim, regularização do HSWin como sistema oficial de pesagem dinâmica. Existe realmente uma reação do setor de transporte, porque da feita que a gente colocar isso, a quantidade de multas
que a gente vai ter do PPM vai aumentar muito, né? E eu sei que o mercado transportador está reagindo a isso, está colocando, lógico, eles têm peso ali no Penatrans, no Conatran, na Secretaria de Transporte, nos Detrans, então assim, existe realmente um lobby e a gente está trabalhando para poder quebrar isso e colocar o HSWin para funcionar dentro do programa do PPM. E, pessoal, desses pontos que eu coloquei, eu queria colocar três provocações aqui para vocês, rapidamente. Uma eu vi na apresentação do Silvio, os eventos que teve durante o ano, né, Silvio, que eu vi assinado, teve um evento na NTT e eu não vi o DENIT ali, né, na relação. Eu queria convidar vocês, né, para que a gente faça uma semana, né, que a gente pode chamar de semana da sinalização, ou a semana do trânsito, ou a semana da segurança viária, que eu acho que seria melhor. Que a gente fizesse um evento ano que vem lá dentro do DENIT, né, o departamento está de portas abertas para que a gente use toda a infraestrutura lá da casa, auditório, as salas, toda a estrutura lá, para que a gente faça um evento e traga vocês lá, para que a gente consiga fazer essa divulgação e para mostrar como o setor é presente, unido em prol do programa. Então, eu queria convidar para que a gente estruturasse isso, eu e o Leonardo junto com vocês, junto com a Betrans, para que a gente promovesse uma semana de segurança viária, até porque nós somos um bom cliente, né, de vocês. Então, está aceito, Fábio. Nós vamos promover sim junto com vocês, vamos promover. E só um parênteses, nós fizemos um patrocínio e um evento lá de licitação. Sim. Né? Participamos lá. E realmente não tinha nenhuma previsão, mas pode contar conosco. Tá, vamos fazer junto. E o outro ponto que eu queria colocar na provocação de vocês, que foi um problema que aconteceu, todo mundo sabe, do acidente que a gente teve na Ponte do Estreito, exatamente dia 22 de dezembro de 2024, vai estar fazendo um ano agora da queda da ponte lá no Tocantins com o Maranhão. A gente vai entregar a obra agora, dia 22, ele já está confirmado, o presidente vai, eu vou para o evento também. Mas a gente está tendo toda uma reformulação do programa nosso de reabilitação e manutenção de obras de arte especiais, que é o ProArte, mas o que eu queria deixar uma provocação para vocês é com relação ao problema de operação. Tá? Por quê? Nós estamos fazendo esse monitoramento das obras de arte especiais, mas qual é o problema especificamente das obras de arte especiais? A obra de arte especial, quando a gente tem um problema, é o que a gente chama de ruptura frágil, ela não avisa. Diferente, por exemplo, do corpo estradal, o corpo estradal ele vai dando sinais que aquilo está tendo problema, a gente vai tendo afundamentos, a gente vai tendo erosões, até o momento que aquilo rompe. Aquilo é perceptível ao usuário. Pode acontecer um acidente, pode, uma enxurrada vem levar como aconteceu, mas a ruptura de uma ponte, ela é sempre frágil. Ela nunca é, vamos dizer assim, prolongada. Então, foi o que aconteceu no Estreito. O que acontece? Isso gira no problema de operação da via. Né? Ontem, eu passei esses 2 dias no Espírito Santo, a gente está fazendo um trabalho agora junto com a Politécnica, com a USP, né? Junto com o professor Pedro, amigo meu de longa data. Pedro é uma das pessoas mais inteligentes, uma das pessoas mais importantes da área dinâmica, não só no país, nem na América Latina, mas no mundo mesmo, pela referência. E a gente está desenvolvendo uma forma de monitoramento dessas estruturas. Só que qual é o problema, que é o que eu estava conversando com o Romeu ontem. Pior do que você não saber, é você saber e não agir. Porque saber e não agir não tem desculpa. Você não saber, você tem desculpa de ignorância. Mas saber e não agir não tem desculpa. Então, o fato da gente estar entrando nisso, e a gente tem que entrar mesmo, na hora que eu começar a monitorar e que eu detectar que existe um problema, eu tenho que criar uma forma de operar a via. E essa operação da via ela tem que ser de uma forma autônoma. Ela não pode depender do chefe de unidade local se deslocar para aquela ponte, né, e parar ela. Isso não pode acontecer. Ela tem que ser de forma autônoma. Porque, assim, por exemplo, no caso da Ponte do Estreito, só para vocês entenderem, a nossa unidade local mais próxima é na Araguaína. Araguaína são 250 quilômetros. Então, assim, quando o fiscal entrou no carro, que ele saiu para a ponte caiu. Então, assim, a gente está fazendo todo esse trabalho de monitoramento, isso é uma ação que eu estou fazendo junto com a parte da manutenção, mas da feita que ela avisar, ela tem que parar. E aí fica um desafio para o setor,
que é um outro mercado que que não existe hoje, mas é o mercado de operação, que é a gente pensar formas de que nesse monitoramento que a gente vai fazer, na hora que eu detectar que aconteceu algum problema, a gente criar mecanismos de eu interromper o tráfego de forma autônoma, sem que tenha necessidade de algum de nós, servidores ou colaboradores dos nossos contratos de supervisão, manutenção, seja qual for, que espere ele chegar para poder parar a via. Isso tem que ser feito de uma forma autônoma e que a gente avise o usuário. Eu tenho algumas ideias que eu já venho pensando nisso há um ano, de como a gente vai fazer isso, mas eu queria trazer isso para a reunião porque é um mercado que a gente vai trazer isso. É um mercado novo, não existe isso no país ainda, e eu queria que a gente discutisse isso de formas de tecnologia, metodologias, para que a gente possa contratar isso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de 6 mil pontes. O universo hoje são 6 mil obras de arte especiais. Não que a gente vai fazer um sistema completo de monitoramento em todos, mas a gente tem que criar níveis de monitoramento autônomos dessas estruturas para que, quando avisar, ela consiga trabalhar. Então, eu estou falando do universo de 6 mil estruturas. Então, são 6 mil sistemas de monitoramento autônomo que a gente tem que ter dessas pontes. Tá? Então, eu queria deixar essas provocações aqui para vocês, né, para a gente trabalhar isso no ano que vem. Pode ser um tema que a gente vai trazer para o seminário. E, pessoal, é isso. Acho que foram os pontos que eu anotei aqui e estou aberto aqui para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, qualquer discussão, apontamento, colaboração, crítica, podem fazer. Obrigado, viu, pessoal? As notícias são importantes e promissoras. Eu acho que esse último tema que você abordou abre uma perspectiva, né, de novos trabalhos, né, para as empresas que se dedicarem a esse serviço. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que ele abordou tudo no Henrique. Não, pode fazer, tá, pessoal? Fábio, tudo bem? Boa tarde a todos. Henrique aqui da Magtec. Nós temos desenvolvido um trabalho aqui internamente na Vetrans a respeito de controle de qualidade, controle tecnológico. E a gente observa que os contratos de supervisão, eles não são detalhados e não contemplam de uma forma ampla esse controle tecnológico. Tem alguma previsão de passar a fazer parte do escopo desses contratos de supervisão e controle tecnológico? Henrique, muito bom a pergunta, foi bom você ter me lembrado. A gente está fazendo os controles tecnológicos dos contratos de supervisão, eu acho que é o mesmo que a gente tinha especificado no BR Legal 1, que já tem, acho que já fez 10 anos, né? 11 anos, né? Isso. Então, realmente está na hora da gente, os materiais evoluíram, as técnicas, a gente incorporou muita coisa realmente no programa, mas a forma de medir e fazer o controle disso não evoluiu. Eu queria depois, se a gente puder ter uma reunião com essa área da Vetrans, né, para que vocês apresentem isso para a gente, para que a gente consiga incorporar isso dentro do nosso contrato de supervisão. Eu queria dizer também, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando em umas que a gente chama de unidades de controle tecnológico. Eu estou chamando de UCT, mas não é o nome que a gente vai mudar. Que seriam caminhões baús que a gente está equipando, a gente já tem que foi feito pela Universidade, em parceria do DENIT com a Universidade Federal do Recôncavo, na Bahia, através do trabalho do IPR, junto com o Mário Sérgio, que é o nosso chefe na unidade local de lá, e que a gente equipou um caminhão com todos os ensaios necessários para a parte de pavimentação e geotecnia. E eu estava conversando com ele no Anacor, agora esse ano, eu falei, Mário, a gente tem que trazer toda a parte de controle tecnológico da parte de sinalização, tinta, placa, porque isso vai ficar de poder do DENIT. Então, além de eu ter isso no contrato de supervisão, esse caminhão, a ideia é que a gente tenha pelo menos um em cada unidade local, equipado, calibrado, e que o próprio servidor consiga ir fazer esses ensaios. Então, essa conversa até para eu definir o que eu vou equipar, né, o que eu vou equipar esse caminhão,
é muito importante. Então, com certeza. Mais alguma? Você vê como é importante esse trabalho? E o trabalho dos diretores, né, de fazer esse intercâmbio, né, com o órgão para que a gente possa evoluir, né, nessas temáticas aqui abordadas. Olha, eu acho que pois não, professor. É só falando com o Fábio. Eu sou um pouco antigo, no meu tempo, Fábio. O material chegava na obra, pegava um balde e mandava para o Rio de Janeiro para Dilma, mandava para o Rio de Janeiro para Dilma. Você só podia pintar se era aprovado pela Dilma. Então, você estando de volta, isso é muito importante para assegurar a qualidade e a segurança viária. Então, meus parabéns pela essa sua ideia de realmente mostrar que está atrás da qualidade. Parabéns. Eu gostaria de dizer... Só queria só contribuir aqui um ponto. Eu conversei isso com o Leonardo. E eu estava falando coisa justamente sobre o trabalho da Dilma, que foi durante muito tempo ela dava ordem de serviço para a gente pintar, a gente brincar. Só que qual é a minha sugestão? Que a gente criasse ou algum órgão, ou universidade, ou próprios laboratórios certificados por vocês, inclusive, regionais. Então, eu teria 1 ou 2 ou 3 laboratórios certificados pela própria Betrans, né, pelas empresas que fornecem, principalmente, material para pintura, né, seja pintura, placa, e tivesse laboratórios desses certificados na região sul, na região nordeste, para que o fiscal mandasse para esse local, né, para que tivesse autorização e depois a gente começasse a pintar. Para isso não ficar no cargo, porque hoje entrega o material, aí manda para a empresa, tem que ter uma certificação, é melhor que a gente tenha um laboratório autônomo. Então, ou certifica uma universidade, equipa aquela universidade com aquilo, ou então um órgão não ligado diretamente a nenhuma empresa, seja um órgão realmente isento, mas que ele tenha a capacidade de atestar isso. E a gente consiga fazer isso regionalmente, né? Porque, realmente, naquela época da Dilma, né, do IPR, a gente não tinha tanto contato de sinalização quanto tem agora. Se a gente depender de aí vamos parar a sinalização do país. Então, a gente tem que trabalhar isso ou regionalmente ou estadualmente. Né? Eu só queria... Eu falo todo dia bom dia para ela. Ela está com 93 anos, mora sozinha no Rio de Janeiro e a filha dela mora em Portugal. Mas todo dia eu falo bom dia para ela. Fala, Capela. Capela quer falar. É o seguinte, eu sou dos mais velhos aí na área e o DENIT é para todos nós o cliente talvez mais importante do mercado. Né? Agora, na economia que nós vivemos, temos que entender o seguinte: um bom serviço tem o seu preço e cada vez que o preço for insuficiente, o serviço é mau e os acidentes aumentam. São coisas que estão relacionadas. Há que ter também em mente que quando se faz para contratos do tamanho destes contratos, que são bilhões de orçamento, fazer um leilão eletrônico é um suicídio. Né? As empresas existem, elas têm como lucro alguma coisa legítima, são elas que suportam, são elas que produzem. O Estado não produz, o Estado recebe dinheiro que aplica. A empresa, ela produz riqueza que é necessária para ser distribuída. Em certos países, o cargo de confiança não existe. Existe uma responsabilidade que é contínua para ter um programa amplo, um programa, às vezes, de mais de 20 anos. Nós trabalhamos com programas de 4 anos e as pessoas perdem o aprendizado anterior. Nós que vivemos no BR Legal 1, foi um sucesso. Hoje, a nossa empresa, por exemplo, não entrou, como muitas outras não entraram, não tiveram condição de participar do DENIT, porque era um suicídio. Primeiro, preços baixos, descontos elevadíssimos, sem nenhuma ponderação, isso vai arrastar toda a cadeia produtiva. Vai comprometer toda a segurança viária.
E a responsabilidade de um DENIT é enorme. Eu nunca devia ter a sua responsabilidade. Prefiro ficar como um humilde trabalhador, empresário pequeno, o grande empresário é quem manda neste país. Não são os empresários que faturam sinalização. Nós somos peões. Normalmente todos nós começámos a produzir, a trabalhar e as empresas cresceram junto connosco. Ora bem, este era o depoimento que eu queria fazer nos meus 85 anos de idade, que trabalho até hoje porque dá saúde. Não é? Era só isto que eu queria dizer, e a responsabilidade que vocês têm é enorme. Por que isso? Prezado Fábio, dois pontos aqui que chegou até para mim aqui. Esse agravo, por dever de ofício e por proteção, obviamente, às pessoas físicas que conduzem, e como disse o Capela, a responsabilidade que vocês têm, prejudica em algum ponto o segmento desse recurso no PDCV? Não? Não. Assim, como eu falei, a gente não está discutindo o mérito, e a gente está cumprindo. O agravo, já em conversas que a gente já teve com a própria juíza, já explicou, né? Não sei quem conhece a juíza, ela, vamos dizer assim, é bem temperamental. Doutora Flávia que eu diga. A Flávia conhece também. E a gente explicou para ela que a gente ia ter que fazer isso, até por uma questão, o recurso vai ser negado, né? Até porque, como ela colocou, isso é uma decisão, né? Não cabe uma discussão, mas é uma forma apenas da gente tentar realmente proteger os CPFs das pessoas que estão fazendo a gestão hoje, principalmente o meu. Perfeito. Só mais uma questão. Você falou de inversão de fases, que o DENIT é uma das modalidades que vocês pretendem adotar. O Estado de São Paulo aqui já adotou essa medida e, no primeiro momento, surtiu efeito, né? Mas ainda temos problema com a inversão de fases. Então, como você diz, o pré-cadastro ou a qualificação antes, aquela categoria que você falou em criar, eu penso aqui, que pode ser muito benéfica para o programa. Outra questão é a operação da rodovia. Aqui no estado de São Paulo tem várias empresas de sinalização que participaram de operação já de rodovias. Então aqui ficou uma provocação, eu acho que as empresas que já têm alguma expertise nesse tipo de situação, inclusive aqui em São Paulo tem um programa também de monitoramento de pontes, então já há empresas aqui do nosso setor que participam desse segmento, e eu acho que poderemos contribuir muito para esse programa que vocês pretendem desenvolver, e eu digo aqui em nome da Vetrans que a gente pode abraçar isso daí e contribuir muito para ser um novo segmento dentro do DENIT, que eu acho fundamental. Mas depois eu queria ver que setor foi esse que trabalhou com a versão de fase. Se a gente pudesse depois passar o contato, eu entrar em contato com eles, eu queria conversar com eles para saber, para já tentar passar pela curva de aprendizado deles sem ter que cometer os mesmos erros, né? Então, que eles já viram que não deu certo, o que deu certo, para que a gente consiga fazer o caminho mais rápido. Isso é no DR de São Paulo, que também é um órgão que monitora as rodovias, né? É um ente seu, né? Do estadual, tá? A gente passa... O Codelo ainda está com o diretor do DR? Sim. Sim. Então já tenho contato com o Codelo, eu falo com ele. Então pronto. Até março. Bom, pessoal, olha, o tempo está longo. Pode ir lá. Pode lá. Daqui a pouco fecha a cozinha. Não, vai fechar a cozinha. Eu sei que você está à disposição. Obrigado. Bom dia a todos. Rodrigo, Marti, Sinaliza. Fábio, é um prazer enorme ter o privilégio de te receber aqui nessa Assembleia Geral aqui da Vetrans. Os que frequentam Brasília passam pelos corredores lá do DENIT. A tua sala é a sala que mais tem gente aguardando para ser atendido, e você disponibilizar esse tempo para a gente é uma bênção aqui para os associados. Esse ano foi um ano muito apertado, muito justo em relação ao empenho, ao segmento de sinalização, principalmente o BR Legal 2 e as empresas que têm impactos
elas sofreram muito e estão sofrendo até agora, né? Então, tem diversas empresas do Norte e do Nordeste que têm contratos no Sul, na região central e vice-versa. Tem muitas empresas aqui da região Sul, Sudeste, que têm diversos contratos no Norte e no Nordeste. E a mobilização e desmobilização é um problema seríssimo. E quando acaba o empenho, você tem as equipes mobilizadas, você tem a estrutura toda alocada, você tem material que tem vencimento. Isso é um transtorno grande. A gente está sofrendo esse ano muito, o segmento como um todo. E desse 1 bi que saiu a portaria agora recente, os quadros não vieram, mas o BR Legal acabou não sendo contemplado. Qual que é a previsão? Você colocou de 500 milhões para esse ano, qual que é a previsão agora, do dia 10 de dezembro até o dia 31 de dezembro, de ser aportado nos contratos do BR Legal e contratos de pato aí distribuídos pelo Brasil todo? E aí, mais uma vez, eu agradeço a tua presença aqui. Claro, assim, no levantamento que a gente fez agora, desse 1 bi deve chegar para o programa na casa de 100 e poucos milhões. Não tenho o número exato na minha cabeça, mas são 100 e poucos milhões. É que realmente, como o dinheiro estava muito curto, e esse final de ano especificamente, esse período entre outubro e fevereiro, janeiro, fevereiro, ele é, vamos dizer, o quadrimestre que a gente tem maior consistência de chuvas no país. Região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste, né? Basicamente, apenas aquela faixa litorânea do Nordeste que é o que a gente chama de verão. E o sertão do país, lógico, no Nordeste a gente tem uma quantidade de chuvas muito pouca. Mas assim, o Sudeste, Centro-Oeste, o Norte e o Sul, a gente tem uma incidência de chuvas muito grande. Choveu ontem muito aqui em São Paulo, e vocês devem estar, eu estou acompanhando isso bem de perto, a gente está em alerta lá no Rio Grande do Sul, né, com problemas lá de chuvas, e a superintendência nossa, inclusive, fechou ontem, por conta de possíveis alagamentos lá na área portuária de Porto Alegre, onde fica a superintendência. Então, acabou que boa parte do aporte foi para os contratos de manutenção. Né? Mas eu entendo também que o programa não pode ficar à mercê dessa flutuação de orçamento. Então, eu quero ver se ano que vem a gente consegue fazer uma ação mais rápida no começo do ano, onde pro programa eu quero ver se a gente já consegue empenhar boa parte do ano. Então, a gente já empenha para não deixar essa margem. Eu sempre fico controlando, pessoal, muito perto ali os contratos de manutenção, porque se eu largar os contratos de manutenção, eles acabam com o trabalho em segundos, né? Mas o mercado de sinalização não é tanto assim. Então, eu quero ver se ano que vem na programação orçamentária, logo no começo do ano, que a gente ia reservar, a gente já começa a empenhar logo no começo do ano, para vocês trabalharem pelo menos 6, 7 meses, tranquilo, sem nenhum tipo de trava. Né? Então, ano que vem eu quero fazer isso. Tá? Pessoal, só mais 10 minutos a gente vai encerrar, porque daqui a pouco a cozinha fecha, eu acho que está todo mundo com fome. Mas eu queria passar a palavra para o Júlio Boff, e, por favor, ele vai fazer um rápido pronunciamento aqui, e depois nós vamos fazer umas homenagens. Bom dia a todos, amigos e amigas presentes aqui. Pedi a palavra para o Silvio para comunicar, após 20 anos de mercado, a minha saída desse mercado por uma reestruturação empresarial. O ano que vem eu não estarei mais presente na ABTRANS, nem tampouco em suas assembleias ou reuniões agradáveis do Conselho, regadas por muita comida depois, lógico, né? Mas eu queria só rapidamente falar para vocês que nesses 20 anos de mercado, atuei 8 anos na antiga ABTRANS, e depois, com a fusão da Brancet, acabou surgindo a ABTRANS, da qual eu fui o seu primeiro presidente do conselho e atuei durante 6 anos como presidente. E estou há mais 6 como conselheiro, cargo esse que eu ocuparei até o término dessa assembleia. Bem, tudo o que a gente passa é motivado por business, por negócios, mas ao mesmo tempo eu procurei em todos esses 20 anos de comércio
ter como meta nunca agradar a todos, porque eu sei que isso nem o nosso amigo lá de cima conseguiu. Mas nesses 20 anos que encontrei amigos, concorrentes, sócios, parceiros, fornecedores, eu sempre procurei desagradar o menos possível daquelas pessoas que o destino colocou na minha frente. E hoje, ao sair da ABTrans, ao sair do nosso negócio, nosso mercado, eu espero sinceramente que eu tenha conseguido. Muito obrigado a todos, um abraço e saúde para todo mundo. Antes que eu esqueça, se vocês derem favor, me mandar o RH de vocês, que eu posso enviar um currículo, quem sabe, sei lá, né? Tem um trabalhinho para mim. Vamos passar as homenagens já aproveitando. Fábio, muito obrigado aí pela sua atenção e sua paciência. Obrigado, gente.